Olá pessoal, professor Jorge Tassi, Direito Penal 2. Vamos falar a respeito das alterações que aquela lei que a gente já está discutindo, a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, fez na LEP, na Lei de Execuções Penais, que estamos discutindo exatamente na nossa disciplina agora, tá bem? Faltou falar do artigo 112, eu deixei essa apresentação especificamente para ele porque ele é extremamente importante. É ele que vai regular a questão da aplicação de tempo acerca dos regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade. Vamos lembrar para vocês, as penas privativas de liberdade, como nós já discutimos, nós temos as penas de reclusão, as penas de detenção. E nesse sentido, eu estou falando da reclusão, principalmente aquela que começa quando a pena é superior a 8 anos no regime fechado. Então nós vamos discutir exatamente como funciona, principalmente no tempo, essa questão do regime fechado, do regime semiaberto, do regime aberto, até a pessoa atingir ao livramento condicional, a liberdade condicionada. Tudo bem? Então, ponto por ponto, vamos verificar o que mudou, o que não mudou. Tá bom? Primeiro aspecto que é importante a gente retratar é que o caput não trouxe inovação para dentro do sistema. Nenhuma inovação, tá? Nós continuamos dentro de uma relação em que, quando a pessoa é condenada a uma pena com trânsito em julgado e é recolhida ao cárcere, ela cumpre essa pena no modo mais gravoso diante da condenação que ela teve. Ou seja, ela certamente naquele momento vai ter a quantidade máxima de pena que foi aplicada na pena naquele momento, o máximo de tempo vai ficar recolhida e estará no regime fechado para quem foi condenado com penas maiores do que 8 anos de reclusão. Tudo bem? Então essa pessoa vai ser recolhida no regime fechado e vai cumprir período cheio de regime fechado. E aí, a gente precisa estudar a natureza do crime e os antecedentes dessa pessoa para verificar em que ponto ela se enquadra, principalmente para a gente consultar o tempo a ser aplicado no regime, o tempo que essa pessoa vai permanecer dentro do regime. Tudo bem? Então ela começa, como a gente está vendo, no regime fechado. Aí ela, depois de uma proporção de tempo em razão da pena que foi aplicada, ela vai para o regime semiaberto. Depois ela vai ficar uma nova proporção dentro da pena restante no regime semiaberto e aí ela vai poder receber o benefício de ir para o regime aberto. Ou seja, nós temos uma progressão. Tudo bem? Isso só acontece se a pessoa se mantiver no bom comportamento, cumprir as regras determinadas para sua prisão, cumprir as suas obrigações no cumprimento da pena. Beleza? Depois que a pessoa ficou no regime semiaberto, também tem aquela proporção que vai ser aplicada em razão da pena restante. E se ela cumprir todas essas condições, via de regra, ela vai atingir a liberdade condicional. A liberdade condicional ou o livramento condicional nada mais é do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, só que numa última condição, já que o ser humano, o cidadão que está cumprindo pena, ele efetivamente vai aos poucos flexibilizando o cumprimento dessa pena, aos poucos recebendo benefícios que são trabalhados para que ele possa se ressocializar, para que ele possa pactuar com a sociedade um novo regime de vida, beleza? Vamos então estudar os exemplos do artigo 112. Começamos pelo inciso 1º, que vai retratar uma situação sui generis daquela pessoa que praticou um crime que não é hediondo, ela é primária e o crime praticado não tem violência nem grave ameaça. Nessas circunstâncias, a pessoa ela vai cumprir pena no regime fechado na ordem de 16% do tempo de pena a ser aplicado. Cumprida essa etapa, tudo no bom comportamento, de acordo com as regras do cárcere, ela vai migrar, ela vai ser beneficiada e receber o regime semiaberto. Quando ela passar para o regime semiaberto, vai acontecer
a mesma coisa. Eu vou contabilizar esse 16% de pena, só que é da pena restante. E aí essa pessoa vai permanecer no cárcere esses 16% no regime semiaberto. Cumprindo novamente as regras, ela vai ser beneficiada e vai migrar para o regime aberto. Quando ela vai para o regime aberto, novamente vou aplicar exatamente a mesma porcentagem. Ela vai cumprir 16% da pena restante. E dessa forma, ela vai percorrer todo o seu período de prisão entre esses três regimes. O que sobrar, o que restar do cumprimento da pena, vai ser trabalhado, vai ser desenvolvido no livramento condicional, ou seja, se ele cumpriu as três etapas, ele vai ser beneficiado com o livramento condicional. E aí automaticamente é uma nova forma de cumprimento da pena, em que ele está livre com condições, ou seja, uma série de limitações jurídicas que vão possibilitar a ele o reenquadramento no âmbito da sociedade, a reeducação e efetivamente ainda ser controlado pelo Estado de uma forma paulatina, que vai progressivamente ser mais liberal. Tudo bem? Ou seja, esse processo da pena ser efetivamente amenizada, ele tem que ser uma constante, ele tem que ser um benefício para que a pessoa possa perceber o ganho de poder cumprir com a pena, respeitando as normas jurídicas, algo que ela desrespeitou anteriormente. Bom, pessoal, continuando, vamos apresentar para vocês um exemplo. Imagine então agora uma pessoa sob essas circunstâncias do inciso 1º do artigo 112, e essa pessoa foi condenada a pena de 10 anos de reclusão. Como vai funcionar exatamente o cumprimento da sua pena? Lembrando que dessa forma ela vai imediatamente para o regime fechado. Dentro dessa circunstância, ela vai ter aproximadamente 3.650 dias para cumprir de pena. Vamos deixar claro para vocês o seguinte, trabalhar com dias é muito mais fácil do que trabalhar com meses, do que trabalhar com anos. Por quê? Porque isso vai te permitir uma conta mais exata no momento de designar quantos dias ela vai cumprir no regime A, B ou C. Tudo bem? Então vamos lá, essa pessoa vai cumprir 3.650 dias no regime fechado. 16% ela vai permanecer no regime fechado, caso ela cumpra todas as regras do cárcere. Beleza? Dentro dessa relação, ele vai cumprir 548 dias no regime fechado e ter esses 548 dias descontados especificamente do total da sua pena. Ou seja, ele vai ter que, ao final do tempo de regime fechado, ainda cumprir 3.102 dias. Imediatamente ele é beneficiado e vai para o regime semiaberto. Faltam 3.102 dias e ele vai responder junto ao regime semiaberto por 16% do tempo restante. Esses 16% são 496 dias. 496 dias que ele vai responder vai fazer com que falte ainda para o cumprimento da sua pena 2.606 dias. E aí ele é beneficiado para mudar para o regime aberto de cumprimento de pena privativa de liberdade. Quando ele atende ao regime aberto, ele tem ainda a cumprir 2.606 dias. Cumprirá 16% desse tempo restante no regime aberto. Dessa forma, ele cumprirá 416 dias do regime aberto. E aí, faltará para ele 2.190 dias. Se ele cumprir todas as regras do cárcere, ele vai ser beneficiado com o livramento condicional. E ele terá 2.190 dias para cumprir o restante da sua pena. Livramento condicional é cumprimento de pena, dentro de condicionantes que serão ajustadas pelo juiz de execução. Tudo bem? Primeiro exercício, simples, tranquilo. A lógica é a mesma para todos os incisos do artigo 112. Na apresentação, no PowerPoint que eu mandei para vocês, nós temos lá 7 exercícios retratando situações jurídicas semelhantes. Tudo bem? Então eu gostaria realmente que vocês fizessem esses 7 exercícios para ajudá-los na fixação. Cada um relacionado a um inciso específico.
Isso vai ajudar vocês a compreenderem a sistemática e nós vamos resolver esses exercícios em sala de aula presencialmente. E se por um acaso esse afastamento nosso, obrigatório, ele continuar a acontecer, nós vamos fazer uma aula para especificamente apresentar todos os resultados desses exercícios. Beleza, pessoal? Pessoal, beleza? Deixa o joinha no canal se gostou. Se não gostou, puxa minha orelha, vai lá no Classroom, pode apresentar suas questões que eu vou respondê-las. Fiquem com Deus, até mais, tchau!